Gálatas, capítulo de número 4, e o verso de número 4, Paulo ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Chegou o momento do Filho amado de Jesus nascer. E ontem foi passado aqui o teatro, algo lindo, o qual nós estamos celebrando, o nascimento do Senhor Jesus. Aleluias! E Jesus nasceu há quase 2000 anos atrás, vindo à plenitude dos tempos. A graça do Senhor nos envolveu uma mulher chamada Maria, uma virgem, e ela concebeu e deu à luz ao Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém, na região da Galileia, e veio morar em Nazaré, para que viesse se cumprir as Escrituras, viesse se cumprir tudo aquilo qual foi relatado pelos profetas. E eu quero nessa noite que você compreenda que o nascimento de Jesus tem uma grande influência para a salvação de toda a humanidade. Aleluias! Porque foi o seu nascimento, foi Jesus ter enviado, foi Deus ter enviado o seu Filho Jesus, que temos a esperança. Porém, a cruz do Calvário é a garantia da nossa vitória. É na cruz do Calvário que foi a sentença em que Jesus proclamou e decretou a nossa vitória, a vitória da igreja. A cédula que tinha contrária contra a minha e a tua vida, na cruz do Calvário, ela foi rasgada. Ela foi posta na cruz, o qual garante a minha e a tua vitória. Diga glórias a Deus por isso. O nascimento de Jesus foi o projeto de Deus para que viesse a cruz do Senhor Jesus. E é isso que você precisa entender, que a cruz não aconteceu no último momento. Deus não foi pego de surpresa. Não foi a cruz que foi a vitória de Satanás. Não, a cruz foi a minha e a tua vitória. Aleluia por isso. Não foi o inimigo que crucificou Jesus, foi Jesus que se entregou para o Pai. O sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus, que já estava preparado, diz as Escrituras, desde o início, desde a fundação do mundo. Então olha para o teu irmão e dá um sorriso para ele e diga: Deus não foi pego de surpresa. Deus estava no controle de todas as coisas e continua no controle. Aleluias! E o texto que nós lemos, você percebe que Jesus está dizendo, Lucas está escrevendo e dizendo: e aconteceu que, completando-se os dias da Assunção, completando-se os dias de Jesus ser levado aos céus, Jesus ele diz o quê? Ele tem um firme propósito ou resolução de ir para Jerusalém. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o teu alvo é Jerusalém. O teu alvo é Jerusalém. A Bíblia nos fala que não tem como sermos discípulos do Senhor se eu não carregar a minha cruz. Lucas 14, 27. Não há possibilidade de eu dizer que sou discípulo do Senhor e não quero e me nego a carregar a minha cruz. Eu tenho a minha cruz, você tem a sua cruz, cada um tem a sua cruz e cada um tem que carregar a sua cruz até ao Gólgota, porque o sacrifício já foi feito. Eu preciso carregar a minha cruz. A minha cruz não é a esposa, não é o marido, não é os filhos, não é as lutas, não é as enfermidades. A minha cruz
é negar a mim mesmo e fazer a vontade do Senhor. Quando o homem entende que a cruz que ele precisa carregar são os seus desejos, são as suas vontades, para que ele possa compreender em Jesus, ele veio para agradar ao Pai. Quantos aqui estão para agradar aquele no qual você se alistou? Nós estamos aqui para agradar aquele o qual nós nos alistamos em seu exército. Aquele que nos chamou, aquele que olhou e nos escolheu, nos nomeou. Então, para isso, cada um de nós precisa levar a sua cruz. E Lucas, ele é categórico em expressar algo que Mateus, Marcos e João não traz com tanta clareza concernente a dizer que Jesus tinha aquele propósito e o propósito dele era caminhar para Jerusalém, como Lucas está dizendo. Porque Mateus, tanto Marcos e João, são nos últimos versículos, nos últimos capítulos, que eles vão estar falando do momento do Getsêmani, em que Jesus está ali orando, ele vai ser preso, ele vai ser levado para o Sinédrio, ele vai ser então condenado, ele vai ser crucificado e vai ser morto. São os últimos versículos. Porém, Lucas, ele dá esses detalhes, o qual vai trazer para você maior compreensão do plano de Deus, aleluia, do projeto de Jesus, do que ele veio fazer, aleluias. Ele tinha algo pronto, estabelecido pelo Pai, e ele estava cumprindo, e ele diz, cumprindo-se o tempo, o momento, Jesus, ele diz, é momento de ir para Jerusalém. Se você pega o início de Lucas, do capítulo 4 de Lucas até o capítulo 9, você vai encontrar aqui Jesus morando em Nazaré, na região da Galileia, e aonde aconteceu os maiores milagres, aonde aconteceu a maioria dos milagres de Jesus, foi na região da Galileia, aonde ele estava, em Nazaré, aonde ele estava, em Naim, aonde ele passava, ali ele estava operando milagres. Mas a Bíblia nos fala que quando chegou este momento, Jesus, ele diz, é chegado a hora. Ele já havia sido batizado pelo seu primo João Batista. Ele já havia sido, no capítulo 4, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele vence. E ele sai dali vitorioso. E a palavra do Senhor nos diz que a sua fama ficou diante de todos na região. Todos descobriram, todos ficaram cientes de que Jesus estava operando milagres. Lucas 4,14, acompanhe comigo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para onde? Para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus, ele está cheio da presença. E ele está operando milagres. Agora, no capítulo 9, ele percebe que é momento de se cumprir aquilo o qual ele veio ser designado para cumprir, que era a cruz. Jesus, ele veio para a cruz. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para salvar o homem. Então o projeto dele era a cruz. A cruz não foi algo estabelecido pelos romanos em si. A cruz era parte do projeto de Deus. Talvez o que você está passando, como foi dito aqui, faz parte do projeto de Deus. E às vezes nós temos dificuldade de compreender os planos e os projetos de Deus. Mas a Bíblia nos fala que os planos e os projetos de Deus são o quê? Maiores, mais altos do que os nossos planos. Aleluia. Você faz um plano, mas Deus tem um plano estabelecido.
Deus tem um projeto estabelecido. E Jesus sabia que o projeto de Deus, o projeto do Pai, era a cruz. E lá em Isaías ele diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus sabia que ele ia passar pela cruz. Você tem que carregar a tua cruz. Você precisa, em 2014, no restante desse ano, ser forte, ser corajoso, caminhar carregando a tua cruz, sem desanimar, sem desistir, porque faz parte do projeto de Deus para te abençoar. Glória a Deus. Se você desistir, já viu aquela ilustração? Se você resolver olhar para a cruz do irmão e dizer, mas a cruz dele parece que é menor do que a minha. Cada um tem a sua cruz. E tem gente que quer serrar um pedacinho da cruz. Não tem como eliminar nada daquilo que já está estabelecido. Eu preciso carregar a minha cruz. Olha para o teu irmão e diga para ele, Jesus estava indo para Jerusalém. E no capítulo 13, no verso 22, 13 e 22, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele estava caminhando para Jerusalém. Ele estava na Galileia. Ele estava em Nazaré. Ele estava em Naim. E aonde Jesus passava, os milagres iam acontecendo. Porque ele estava indo para Jerusalém. Porque ele sabia que era necessário cumprir com tudo aquilo que o Pai havia designado para ele. Lucas capítulo 13, verso de número 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e não quiseste. Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus, ele está dizendo, não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele está caminhando. E é onde ele começa a deixar as parábolas. Ele fala da porta estreita. Ele está dizendo sobre salvação. Ele está dizendo, olha, a porta é estreita. E a porta estreita são poucos que irão entrar por ela. E Jesus, na mesma parábola, ele está dizendo, a porta larga e espaçoso o caminho, muitos entrarão por eles. Só que ele conduz à perdição, à morte. E Jesus está caminhando para Jerusalém, e ele está indo com um propósito para cumprir o propósito do Pai. E Lucas está narrando, Lucas está descrevendo, e ele está dizendo que ele está indo, e ele está falando das parábolas do filho pródigo, ele está falando da dracma perdida, ele está falando das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, e Lucas está escrevendo, e Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele tinha um propósito de me salvar e te salvar. E nada iria impedir esse plano de ser concretizado. A Bíblia nos fala mais alguns textos aqui, 17 de Lucas, capítulo 11. E acontecendo que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Era caminho. Ele teria que passar por Samaria. Ele teria que passar por ali. E todos que aparecessem diante dele seria curado. Glória a Deus.
Era certo o que iria acontecer. A Bíblia nos fala de 10 leprosos aqui nesse texto que nós lemos agora. Eles apareceram diante de Jesus e Jesus estava indo para Jerusalém. Ele precisava passar em Samaria. Ele estava na região da Galileia. Quando ele estava indo para Jerusalém, apareceu quem em Naim? Um sepultamento, um velório, as pessoas levando aquele jovem e aquela mãe, aquela viúva chorando. E Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava caminhando e passo de Jesus, milagres aconteciam, porque eles tinham um propósito. O propósito era a cruz. Foi na cruz que Deus se tornou homem, através do seu Filho. Foi na cruz que o sacerdote se tornou pecador. Foi na cruz que a videira verdadeira se tornou raiz de terra seca. Foi na cruz em que o sumo sacerdote, ele foi ser julgado, ao invés de julgar. Na cruz era o plano de Deus, e Lucas está dizendo que era o projeto do Senhor. A cruz não foi estabelecida pelo inimigo, a cruz não foi estabelecida por Satanás, não houve festa de Satanás, houve a derrota de Satanás. E a alegria do povo de Deus, a minha e a tua alegria. Lucas capítulo de número 18, verso de número 31. Olha que Lucas escreve. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e as palavras lhe eram encobertas, não percebendo o que lhes dizia. Jesus foi pego de surpresa? Não. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia o que lhe esperava. Ele sabia o que iria acontecer. E mesmo assim, ele não desistiu, por amor a mim e a você. Portanto, não desista da sua caminhada cristã. Não desista. Jesus, lá no início de Lucas escreve que a fama dele se espalhava. Não tem como caminhar para a cruz com fama. Ou vai para a cruz, ou fica com a fama. Jesus, ele deixa a fama e caminha para a cruz. Entenda isso nessa noite. É necessário você carregar a tua cruz. 2014 vai ser diferente. Não deixe ela aonde você deixou. Pegue a sua cruz e caminhe novamente, porque Deus vai te dar vitória nessa caminhada. Vai haver lutas, vai haver adversidades, mas aí está a mão de Deus a teu favor. Jesus caminhando para Jerusalém, capítulo 19, verso de número 11. 19, 11. Fala capítulo 18, verso de número 35. Jesus está caminhando para Jerusalém e ele vai passar por onde? Por Jericó. Olha para o seu irmão, diga para ele: Bartimeu estava esperando. E Jesus está indo para Jerusalém. E Bartimeu, ali no meio daquela multidão, ele grita e Jesus manda chamar ele e cura e dá visão a Bartimeu. A Bíblia nos fala que caminhando ele em direção a Jerusalém, ele encontra quem? Zaqueu. Quando ele entra em Jericó, e ele salva Zaqueu. Ele entra na casa de Zaqueu.
Mas o foco era Jerusalém. Olha para o teu irmão e diga, Jesus estava chegando em Jerusalém. Jesus estava chegando aonde? Na cruz. E ele sabia. E ele estava falando aos seus discípulos, é chegada a hora. Está chegando o momento. E para finalizar, 19 de Lucas, capítulo de número 28. Jesus está dizendo, através de Lucas, escrevendo. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, para a sua entrada triunfal. Ele estava caminhando, como Isaías ele escreve dizendo, como uma ovelha, um cordeiro, diante dos seus tosqueadores, para o matadouro. Já viu o animal indo para o matadouro? Jesus estava indo para resgatar você e te dar a vida a qual você tem hoje. Para enxertar os gentios como nós na videira que era os romanos, os judeus. E Jesus caminhando para Jerusalém. E a Bíblia nos fala mais. Capítulo 41, capítulo 19, verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Quando ele chega do alto do monte, ele avista Jerusalém e ele chora. Ele diz, é chegada a hora. Está chegando o momento. Um profeta não tem honra na sua cidade. E ele sabia o que estava esperando a ele. Glória a Deus. A cruz estava esperando. Ele sabia. E então Lucas, ele começa a escrever e dizer sobre o momento e o seu restante do seu ministério até a cruz do Calvário. Mas nós sabemos que a cruz não foi estabelecida por Satanás. Já era projeto de Deus. Já era plano de Deus para me salvar e te salvar. Se coloque de pé neste momento. Para me salvar e te salvar. Glória a Deus. Paulo, ele escreve aos Filipenses 2:8 dizendo, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz.